Você vê que coisa. Por que esses camaradas que se julgam materialistas estão tão interessados em transcender a matéria, né, em espiritualizar, transformar-se em puros espíritos interestelares? É claro que isto é, vamos dizer, a realização, vamos dizer, das promessas bíblicas pelas vias exatamente inversas. Não? Ou seja, não é que o ser humano seja uma criatura espiritual. Não, ele não é. Ele é apenas uma criatura material. Mas através da ajuda da ciência e com um pouco de dinheiro, ele pode se espiritualizar. Ora, vocês já ouviram falar do sujeito chamado George Gurdjieff? George Gurdjieff, quando recebeu um novo discípulo, ele dizia o seguinte: você pensa que você tem uma alma, que você é superior aos animais? Que nada, você é tão material quanto um cão. Mas você pode adquirir uma alma mediante uma certa quantia em dinheiro. É exatamente a mesma proposta aqui. Então, isso quer dizer que, quando nós dizemos que esse negócio de nova ordem mundial tem, vamos dizer, um fundo evidentemente satânico, não há exagero nenhum nisso aí. A ideia, vamos dizer, desta imortalidade fabricada, na qual você abdica do seu corpo e se transforma em poeira estelar inteligente ou num computador inteligente, vamos dizer, é uma ideia que hoje inspira pesquisas que custam bilhões de dólares no mundo. Isso não é ficção científica? Você vê, a Mary Midgley, ela diz o seguinte: ela diz qual é a diferença entre o escritor de ficção científica e estes camaradas. O escritor de ficção científica, quando ele mostra coisas incríveis acontecendo no futuro, ele não quer dizer que essas coisas vão acontecer necessariamente. Ele está, através da imagem do futuro, fazendo a metáfora do presente. Não é isso? Então, a nossa estrutura social, nossos dramas, etc., aparecem projetados no futuro. Então, isso quer dizer, o escritor de ficção científica não pretende ser um profeta no sentido temporal da coisa. Não é isso? Então, quando Aldous Huxley, por exemplo, mostra aquela sociedade onde tudo todas as pessoas são reduzidas a total impotência e são todas controladas por um governo, ele não quer dizer que isso vai acontecer necessariamente assim, mas que, na mesma época dele, há pessoas se esforçando para que isso aconteça. Não é isso? Do mesmo modo, 1984, ou A Máquina do Tempo, do Herbert George Wells, etc., etc. Só que a diferença desse escritor de ficção científica para estes caras é que estes últimos acham que isso vai acontecer realmente. Eles não estão fazendo uma imagem do presente projetado no futuro, eles estão falando do futuro efetivo. Pode ser um futuro de longuíssimo prazo. Mas é este futuro, a ideia deste futuro que está orientando a vida deles. Em toda esta coisa, fica esquecido um único fator: a duração da vida humana. Porque se eu faço um plano para o futuro, mas esse plano vai se realizar, não digo em 10 elevado a 10 anos, quer dizer, um 10 com um montão de zero, gente, mas em 200 anos, eu não vou estar vivo para ver o que eu fiz. Então, eu jamais posso ser responsabilizado. E em que sentido eu posso dizer que eu controlo o futuro, se eu mesmo não estou lá para vê-lo? Isso significa que o auge do controle significa o perfeito descontrole. A ideia de que o homem, ele sempre diz assim, o homem, entre aspas, ou o ser humano, vai controlar a natureza. Eu digo, peraí, qual homem? O homem quem, cara pálida? Eu ou você? Se você é o sujeito que tem uma ciência tão sutil que ela não pode ser nem transposta em linguagem de conceitos gerais, mas só pode ser no dialeto especializado da sua ciência absolutamente incomunicável, então é claro que é você que está com as cartas na mão e eu terei que padecer o futuro que você escolha para mim. O controle maior do homem sobre a natureza, vamos dizer, pode ser avaliado pelo fato de que até hoje você não consegue prever, digamos, um tornado com mais de 10 minutos de antecedência. Este é o controle que nós temos. Repetidamente aparecem epidemias, né, que você não sabe de onde veio e que você não consegue controlar de maneira alguma. Então, o nosso controle sobre a natureza é extremamente precário. Mas o controle de alguns seres humanos por outros seres humanos, este funciona. Então, isso significa o seguinte, vamos fazer a proporção. Né? Para cada centigrama de controle sobre a natureza que alguém adquire, ele adquire vários quilos de controle sobre outros seres humanos. E esse controle não é de tipo responsável, porque é sempre de longo prazo, né, ultrapassando a duração da vida do seu autor. Então, não é bem um controle, é um par de dados que ele jogou para cair no dia futuro, mas vai dar um resultado que ele não vai estar lá para ver. Então, isso é a mesma coisa que dizer que a humanidade atual, o futuro da humanidade atual está sendo decidido por uma elite de loucos. Não posso negar que eles têm um controle parcial sobre alguns processos de curto prazo.
Por exemplo, vocês viram, né, nos últimos meses, vocês viram um processo muito simples. Né, o processo como é que você faz dinheiro do nada. Por exemplo, o Sr. George Soros investiu 800 milhões na Petrobras, 2 dias depois a Petrobras anuncia a descoberta do pré-sal. As ações do Sr. George Soros multiplicam. Esse ainda precisa fazer muito dinheiro, né? Passam os meses, o Sr. George Soros investe mais um pouco de dinheiro na Petrobras e daí o Barack Obama anuncia que ele vai ajudar o Brasil a extrair o petróleo do pré-sal. As ações do homem crescem de novo e o dinheiro vai para as entidades que dão apoio ao Barack Obama. Então, este tipo de processo eles dominam de uma maneira fantástica. Né? Como é que você transforma o prejuízo em lucro por meio da simples propaganda? Processos como esse eles controlam bem. Controlam isso melhor do que controlam uma epidemia. Por exemplo, você já ouviu falar da gripe suína? Bom, a gripe suína não fez tantas vítimas assim. Há um certo número de vítimas, né? Certamente a gripe comum mata muito mais gente do que a gripe suína. Mas você anuncia que existe uma nova epidemia, que ela pode matar milhões de pessoas. Então, portanto, você tem que criar novos mecanismos de controle. Já está em votação aqui nos Estados Unidos uma lei que permite, em nome da saúde pública, você invadir qualquer casa sem mandato, prender qualquer pessoa por qualquer tempo indeterminado, para a proteção dela, evidentemente. Então, note bem, é uma estupidez você imaginar esta imaginação tipo Armindo Abreu, do poder secreto que controla tudo. Não, os caras não, na verdade não controlam coisa nenhuma. Eles estão interferindo. Eles interferem um bocado. E têm a capacidade de produzir acontecimentos. Mas qual é o controle global que efetivamente eles têm? Nenhum. Tá certo? Eles não têm controle global sobre o futuro, mas têm ações de curto prazo que modificam drasticamente a vida dos seres humanos, ainda dentro do prazo de duração da vida deles. E que deixam efeitos incontroláveis para o futuro. Eu vou dar um exemplo também de como funciona a previsão. Em 1985, 1985, a Universidade de Indiana consultou os 35 maiores especialistas sovietologistas dos Estados Unidos para saber qual seria o futuro da União Soviética. Conclusão unânime. Não há o menor sinal de enfraquecimento, seja da economia, seja do poder soviético. 6 anos depois a coisa caía. Algum deles apareceu em público para pedir desculpa? Não. Também tem o famoso livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que eu já mencionei aqui, que também fazia a mesma previsão. A economia americana vai cair, a economia russa vai subir. E daqui 5 anos a Rússia domina a economia internacional. Depois que aconteceu o contrário, Paul Kennedy, ninguém veio pedir desculpa, e ele já escreveu outro livro fazendo outras previsões. Essas pessoas são pagas pela elite globalista para fazer essas previsões o tempo todo. Ou seja, a ideia, vamos dizer, do controle maior do futuro, na verdade, é de um descontrole enorme, é de uma interferência aprofundada. Tá certo? Mas essa interferência tem um efeito antes caótico do que ordenador. E é neste ambiente que nós vamos iniciar a nossa vida intelectual. Ou seja, eu espero que vocês entendam que todo o aparato universitário do mundo está encaixado dentro dessa nova ordem mundial. Verbas de pesquisa são inteiramente controladas por essas pessoas. Né? A distribuição maior ou menor do prestígio científico, literário, exatamente, está na mão disso. Tá certo? É claro que existem rombos imensos. Eles não têm 1/100, 1/1000 do poder que alegam. Tá certo? Mas você pode se deixar impressionar por isto, né? E querer encontrar o seu lugarzinho nesse esquema. Ou querer, vamos dizer, eu quero me utilizar do esquema para outras finalidades. Tudo isso é impossível. Impossível. Agora, o que é possível? É possível você levar a vida intelectual totalmente independente. Como eu levo. Só que você tem que criar os seus próprios meios de divulgação, de subsistência, etc, etc, etc.
E, evidentemente, você tem que estar equipado, vamos dizer, com técnicas, com conhecimentos, tá certo? E com uma certa força de caráter, de espírito, que supere a dessas pessoas. Se você tiver um pingo de medo dessa coisa, pronto, você já vai cair de quatro dentro desse negócio, já vai ficar burro na mesma hora. Tá certo?